Salve, shoguistas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de técnica número 36, nível avançado, Tsukiste. É uma técnica que eu já ensinei, na verdade. O que é Tsukiste? É sacrifício de peão. E como assim? É um nível avançado? Sim, por incrível que pareça, essa técnica é de nível avançado. Por que nível avançado? Porque quando a gente faz um sacrifício de peão, a gente tem que ter muita certeza de que ele vai trazer benefícios. É como se fosse o gambito do xadrez, né? O que é o gambito no xadrez? É quando a gente entrega peão para ganhar algum tipo de iniciativa ou espaço no campo. No shogi, mesma coisa, porque ao fazer um sacrifício, se a gente fizer no timing ruim, no timing errado, a gente só está entregando peça para o oponente, está entregando espaço para o oponente também, está entregando iniciativa para ele. É por isso que esse nível é avançado. A gente só consegue fazer o Tsukite quando a gente entende bem iniciativa de ataque, a gente entende bem o Shikake, né? Iniciação de ataque, e a gente entende bem como jogar a estrutura de ataque que a gente fez, né? Ou seja, o Hayakurigin ou o Koshikake-gin, né? Para dar um exemplo, bom, um exemplo muito bom é aquele do Kimura Joseki, que eu já apresentei em algum vídeo passado aqui. Hoje eu vou apresentar outra ideia de Koshikake-gin, do Kakugawari, só que é uma evolução, né? O Kimura Joseki é um Joseki que existiu há 80 anos atrás. Aí depois disso, a estrutura de Kimura Joseki entrou em desuso, porque Sentei já estava com o jogo ganho, né? Então o pessoal não estava jogando mais aquele Kimura Joseki. O que aconteceu depois? Assim, nos anos... Aí, isso foi nos anos 30, 40 mais ou menos. O Kakugawari diminuiu bastante a popularidade. Dos anos 30, 40 até os anos 70, no início dos anos 80, o jogo de torre estática contra torre estática era dominado por Hyagura. Aí entrou o mestre Tanigawa, trazendo de volta o Kakugawari, o jogo de troca de bispos em jogo de estática contra estática. Inclusive, a figurinha do Shogi Wars é o Tanigawa, mestre Tanigawa, o 17º Meijin Eterno, 17º Meijin Vitalício, Tanigawa Code. Tranquilo. E voltou à popularidade nos anos 80, 90 e nos anos 2000. Em qual estrutura? É nessa estrutura aqui. Deixa eu mostrar aqui. Essa estrutura em que nenhum dos dois jogadores, tanto Sentei quanto Gotê, entram com o rei em 8-8 ou 2-2. Nenhum dos dois entram nessa casa, porque essa casa fica muito vulnerável a esse ataque. No início dos anos 2000, qual era o jogo utilizado? Mas antes disso, vamos mostrar aqui. Então, antes de mostrar o que aconteceu nos anos 2000, vou mostrar o Joseki de 2010, de 2008, 2009. Como é que o Joseki chama? Chama Toyomioka Joseki. Aí tem um jeito fácil de lembrar esse Joseki. Deixa eu voltar aqui com o bloco de notas. A gente chama esse Joseki Toyomioka Joseki, né? Toyomioka Joseki. E a gente vai usar vários Tsukistes. Quais Tsukistes que a gente vai usar? A gente vai usar o seguinte termo aqui, olha. 4-2-1-7-3, né? Então a gente chama de Yuni Inasan. Yuni Inasan, né? Que são os números, né? Yuni Inasan. Inasan, né? Que são os números, né? 4, 2, 1, 7, 3, né? Assim que o pessoal lembra dessa ordem, né? Yuni Inasan. Yuni Inasan. Então vamos olhar aqui direto, né? Então Yuni Inasan. Vamos tirar aqui o bloco de notas da frente. Então, como a gente joga aqui, é o jogo de Kakugawari espelhado, né? Então a gente vai fazer o Tsukiste, 5 Tsukistes, 5 sacrifícios de peões do campo. Então a gente começa o Shikake, né? Com um peão em 4-5. E aqui peão toma peão, naturalmente. E depois vem peão em 2-4.
é o peão do primeiro 4, depois o segundo. Se assim, a linha principal é capturar de peão mesmo. Mas se capturar de prata, a jogada normal é vir com o cavalo em 4-5, porque ameaça aqui tanto o bispo em 7-1 quanto o bispo em 4-4. Duas jogadas muito fortes. Então, captura de peão. Então, é Yoni e Nasana. E depois a gente sacrifica o peão da primeira coluna. Beleza? E aí sacrifica o peão da sétima coluna. Tá vendo? 4, 2, 1, 7 e agora 3 da terceira coluna. Essa é a ordem de sacrifício de peças. Se peão captura, naturalmente a gente captura aqui o peão aqui de 4-5. A gente pode capturar tanto de cavalo quanto de prata. Os dois são jogadas bem válidas. Muito válidas mesmo. Ambas jogadas são bem fortes. Depois de prata em 4-4, por exemplo, tem aquele peão em 2-2, né? Para trazer aqui o rei. Claro, se capturar de rei, tem a torre em cruz. E se capturar de ouro, a gente captura aqui o peão em 2-4, ameaçando capturar a prata em 4-4 e também ameaçando colocar o peão em 2-3, né? Por exemplo, se prata captura aqui em 4-5, peão em 2-3, o ataque é extremamente forte. Porque a gente consegue promover o peão, né? Por esse ouro aqui em 3-3, a promoção de peão é bem forte. Então, normalmente não captura esse peão. A jogada normal é uma das jogadas possíveis, né? É com a prata em 4-4. Essa é a linha principal, na verdade. E aí torre captura em 2-4 e defende de peão aqui. E torre volta para 2-9. Percebe que por que a gente sacrificou o peão na sétima coluna? Porque agora está sobrando aqui um peão em 7-4. Então a gente tem que defender. Defendeu aqui em prata, em ouro em 6-3. E eu tô falando do Joseki antigo, né? Então o Joseki do início dos anos 2000 era colocar o peão aqui em 1-2, lança captura e depois bispo em 1-1. Só que o que o Toyomioka fez, o Joseki do Toyomioka, é capturar o peão em 3-4. Por quê? Já teve jogos assim, né, desse peão em 3-4, mas a diferença é o que vai acontecer depois. Depois de bispo em 3-8, torre aqui em 3-9, bispo promove em 2-7. E agora vem aquele peão em 1-2, lança captura e bispo em 1-1. Já teve jogos assim, né? A diferença de verdade vai ser aqui, né? Depois de bispo em 2-8, bispo captura em 4-4, bispo promovido toma em 3-9. Já teve jogos em que a prata foi colocada aqui em 3-3, mas a melhor jogada, né, que o Toyomioka descobriu foi o peão em 2-2. Então aqui é o Joseki do Toyomioka. Depois de ouro toma em 2-2. Prata em 3-3. É um jogo difícil, mas assim, na época o CNT teve muito sucesso nesse tipo de ataque. Então, mas o que é importante aprender é o seguinte, é a ordem de lances em que a gente sacrifica os peões, né? Então, o que a gente tem que lembrar é esse daqui, ó. 4, 2, 1, 7, 3. E aí CT tem um bom ataque. Certinho, pessoal? Então essa é a ideia de Tsukisude que eu queria passar para vocês. O Tsukisude, a gente pode dizer que é um divisor de águas, né? Quando a gente aprende o Tsukisude de verdade, que a gente está começando a entender o Shogi, beleza? Então aprendem a fazer o Tsukisude correto, certo? Muito obrigado e até a próxima.